Meu irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos vocês com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais um sábado para continuarmos o nosso assunto sobre o Antigo Testamento 2. Aí eu quero que você abra sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura e depois da leitura nós vamos iniciar nossa aula. Eclesiastes capítulo 12, começando do versículo 10 até o versículo número 14. Vamos ler e depois nós vamos orar e vamos iniciar a aula. Diz assim o texto sagrado: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vamos orar nesse momento para iniciar, e daqui a alguns instantes nós estamos tratando um assunto sobre o livro de Crônicas. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, estamos aqui diante de Ti, nesse sábado à tarde, para mais uma vez participarmos de um estudo que será feito e ministrado para a glória do Teu nome. Nos ajuda, abençoa Teus filhos que estão espalhados pelo todo o estado de Pernambuco. Nos ajuda, assim nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, em Cristo Jesus, vamos voltar ao nosso assunto. Sábado passado nós trabalhamos 1 Samuel, 2 Samuel e trabalhamos também o livro de Reis, tanto o primeiro livro de Reis quanto o segundo livro de Reis. Hoje nós teremos somente uma aula, e na aula de hoje nós vamos tratar sobre o livro de Crônicas. Na verdade, vamos tratar dos 12 livros de Crônica. O livro de Crônicas, ele é um livro muito especial, ele tem características particulares que serão muito interessantes para a gente. Se você prestar bem atenção na aula de hoje, os argumentos que serão fornecidos aqui e o esclarecimento sobre a composição do livro de Crônica e sobre a intenção do autor vai ser uma base fundamental para quando você pagar a disciplina de teologia do Antigo Testamento, aí será realmente muito bom, porque a teologia do Antigo Testamento trabalha com os grandes temas. É por isso que se deixa geralmente essa disciplina por último, porque se precisa do embasamento histórico, geográfico e, acima de tudo, literário dos livros, para se entender qual a participação que o autor tem na composição dos livros e como Deus guiou e direcionou, na verdade, todos esses escritores dentro de uma linha de pensamento, dentro daquilo que Deus quer. Ok? Vamos ver o nosso programa de aula nesse momento. Os objetivos que foram traçados para nós, vamos lá para o nosso slide, para você me acompanhar. Os objetivos que foram traçados para estudarmos nessa tarde, nessa nossa primeira aula. Primeiro objetivo, estudar as principais divisões dos livros de 1º e 2º Crônicas. Entender as diferenças principais que existem entre os livros de Reis e Crônicas. Eu quero detalhar bastante com vocês aqui nessa tarde. Quero trazer o enfoque realmente onde é que está a diferença entre Reis e Crônicas. Compreender a razão que levou Judá ao cativeiro babilônico. Os assuntos, o conteúdo que nós vamos tratar hoje, está aparecendo aí na sua tela, na sua frente. Uma introdução do livro, ao livro de Crônicas. Vamos ver a data, vamos ver a autoria. Vamos ver as fontes que foram utilizadas para a composição do livro. Eu já adianto, deem a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler algumas referências bíblicas. As diferenças principais, que é o 4º ponto, entre Reis e Crônicas. 5º ponto, o propósito do livro, ou melhor, dos livros, desculpe. O esboço dos livros de Crônica. Na verdade aqui a gente vai dar um esboço geral, vai juntar os dois livros e fazer um esboço só.
E o ponto de número 7, temas principais que aparecem tanto no primeiro quanto no segundo livro: a adoração, misericórdia e o perigo da prosperidade. Oitavo ponto, o Espírito Santo em Crônicas, a presença do Espírito Santo no livro de Crônica, que é bem presente na extensão de todo o texto. E 9, a causa do cativeiro, que está registrada em Crônicas. Eu estou falando em a causa do cativeiro registrada em Crônica porque no livro de Reis existe uma diferença, né? Mas as diferenças, na verdade, são perspectivas diferentes de se ver o mesmo assunto. Na verdade, não existe contradição. Que a bibliografia sugerida, que os senhores já conhecem, já devem ter em mãos. Os livros, 1ª e 2ª Crônica. Antes da gente começar, vamos olhar esse panorama dos livros, para a gente ter uma linha mestre, está aí na sua tela. Livros de Samuel, Reis e Crônica. A totalidade da história do reino de Israel é contada nos 2 livros de Samuel e nos 2 livros de Reis. O livro de Crônicas contam a mesma história, em linhas gerais, né? Resumindo, tanto o primeiro livro e o segundo livro de Samuel equivalem aproximadamente, em termos de conteúdo histórico, ao primeiro livro de Crônicas. Primeiro e segundo livro de Reis, aproximadamente, em termos de conteúdo histórico, equivale ao segundo livro de Crônicas. Tanto no primeiro livro de Reis quanto no segundo livro de Crônicas, começa justamente com a história de Salomão. As diferenças principais que existem entre os livros em Crônicas, no primeiro livro, começa com a genealogia prolongada a partir de Adão, mas omite as histórias de Samuel e a história de Saul, excetuando-se o suicídio de Saul. Segundo livro de Crônicas, omite inteiramente a história do Reino do Norte. Então, é um panorama geral que a gente está tendo aqui sobre Samuel, Reis e Crônicas. Daqui a pouco a gente vai ver a intenção, na verdade, de cada autor. Bem, mas vamos começar pelo nome dos livros. Meu querido irmão, a maneira como nós recebemos o livro de Crônicas aqui em língua portuguesa, ela na verdade esse nome Crônicas vem da Vulgata Latina, porque em hebraico, na verdade, o livro de Crônicas chama-se Palavras dos Dias, é o que está lá em língua hebraica. Com a Septuaginta, aquela tradução do hebraico para a língua grega, ele recebeu o nome de Coisas Omitidas. Por quê? Porque existem histórias que o livro de Crônicas ele não relata. Dá um exemplo, é o caso do Reino do Norte, que em nenhum momento é relatado no livro de Crônicas. Então, em hebraico chamado de Palavras dos Dias, que seria o título original, e na Septuaginta ele entrou como sendo Coisas Omitidas. Porém, quando Jerônimo estava fazendo a tradução para a língua latina, Jerônimo ele sugeriu que os livros de Crônicas recebessem o nome de Crônicas, primeiro livro de Crônicas e segundo livro de Crônicas. Aí do latim para a língua inglesa, do latim para a língua portuguesa, do latim para a Europa, do latim assim para a América do Sul, e nós recebemos o livro de Crônicas com esse título. A sugestão de Jerônimo, primeiro livro e segundo livro. Lembrando que da mesma forma como é com Samuel, com o livro de Samuel e com o livro de Reis, o livro de Crônica também era formado por um só volume. Porém, por uma questão de didática, eu posso dizer assim, para facilitar a leitura, então se dividiu os 2 livros. Aí ficou... existe uma discussão que é feita concernente à divisão dos livros, que dizem que a divisão foi uma maneira arbitrária de ser feita. Bem, a divisão foi justamente para facilitar, como também a colocação de capítulos, de versículos, para facilitar os textos. A gente não vai entrar aqui no mérito dessa questão. Mas observe que, de Palavras dos Dias, para Coisas Omitidas, até receber o nome de Crônicas em língua latina. Então está aí a explicação do nome dos livros. Bem, autoria e data provável, né? Antes da gente comentar,
vamos ficar mais próximos, né? Vamos ficar mais próximos. Acho que você já percebeu, quando nós estávamos tratando aqui de Samuel, de Reis, que geralmente tem duas vertentes e duas linhas de pensamento. Que quem escreveu realmente o livro foi o autor, a pessoa que recebe o nome daquele livro, ou foi simplesmente a tradição judaica, né? Nós estamos ficando aqui com aquilo que é convencional. A tradição judaica do Talmud, ele vai atribuir a autoria do livro de Crônicas a Esdras. Existe uma linha de pensamento, né, principalmente que vem da teologia contemporânea, que vai dizer que não foi Esdras que foi o autor do livro. Bem, vamos ficar com o convencional, que existe mais embasamento bíblico, existe mais embasamento histórico para provar que foi Esdras. A tradição judaica colabora com a gente, que está lá no Talmud. Tem o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia, mas os dois são unânimes em dizer que Esdras escreveu o livro. Aí qual é a fundamentação bíblica que nós temos para afirmar isso? Se você abrir sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e o versículo 23, e depois Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3, vai lhe dar um embasamento bíblico mostrando que a autoria desse livro realmente é de Esdras, um dos grandes personagens bíblicos, que na próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos tratar sobre ele, né? Sobre Esdras e sobre Neemias. O livro foi escrito a fim de proporcionar um fundo teocrático. No seu slide, quando você baixar, você vai perceber uma coisa. Está registrado aí a data de aproximadamente 430 para a composição do livro de Crônicas. Por que é atribuída essa data? Se imagina, se deduz, a teologia convencional vai dizer que Esdras escreveu esse livro, o livro de Crônicas, tanto primeiro quanto segundo, depois do exílio. Há quem sustente que foi no momento que o povo estava saindo. Mas qual a razão disso? Porque o povo precisava de algo que lhe confortasse. E aí está um dos objetivos do livro de Crônica: confortar. Você vai perceber que Crônicas ele não tem um objetivo profético, diga assim. Ele não é um livro profético, ele não é um livro biográfico, ele é um livro de caráter sacerdotal. Ele entrou ali para ensinar. A gente vai ver isso no transcorrer das aulas. Então, possivelmente 430 foi a data que esse livro foi composto. Bem, fontes utilizadas pelo autor. Vamos lá para a tela, porque daqui a pouco a gente vai precisar dos livros da Bíblia, né? O autor, né, é antes um compilador. Nós já falamos para os senhores aqui que provavelmente existe uma argumentação muito forte que seja Esdras o autor do livro de Crônicas. Além de usar o Pentateuco, os livros de Samuel e Reis faz referência a aproximadamente 12 outros documentos existentes naquela época. Aí você pode ler em Crônica capítulo 9, versículo 1, capítulo 29, versículo 29, tem uma relação interessante. Segundo as Crônicas, capítulo 9, versículo 29, capítulo 12, versículo 15, 13, versículo 22, 20, versículo 34. Vamos conversar aqui. Em Reis, nós vimos na aula passada que foram utilizados 3 fontes, né? O autor utiliza 3 fontes, mas o autor de Crônicas, ele vai se utilizar de 12 fontes históricas. Ele tinha acesso a esse material, tinha acesso ao livro do Justo, tinha acesso ao livro de Jassá, tinha acesso ao material que hoje nós não temos acesso. Geralmente se pergunta o que foi que aconteceu com essas 12 fontes históricas que o autor de Crônicas se utilizou para fazer realmente o livro. Bem, a única explicação que nós podemos dar de forma conveniente, né, e equilibrada é que o material original se perdeu dessas 12 fontes. Porém, essas 12 fontes estão registradas na Bíblia Sagrada, né? Talvez na sua totalidade. O que o autor vai pegar das fontes é aquilo que interessa para ele. Mas as obras originais dessas 12 fontes, infelizmente, até hoje nós não temos acesso a ela. Então,
Fontes utilizadas. Diferenças principais, né? Diferenças principais, vamos lá, vamos começar a ver as diferenças principais. Primeiro, livro de Crônicas começa com uma genealogia prolongada, mas omite a história de Samuel e de Saul, excetuando-se, né, com o suicídio de Saul. O segundo livro de Crônicas omite inteiramente a história do Reino do Norte. E Crônicas apresenta um ponto de vista sacerdotal em vez de um ponto de vista profético. O estilo de Crônica é mais estatístico do que obrigatório. Bem, meu querido irmão, agora chegou um ponto crucial para a gente aqui sobre o livro de Crônicas. O autor de Crônicas, ele tem a preocupação de omitir a história do Reino do Norte. Você não encontra a história do Reino do Norte, né? Nós vimos aqui que quando o reino era unido, na época de Robão se dividiu, e o Reino do Norte, Israel, foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou. O livro de Crônicas, ele suprime isso aí. Concernente às histórias, os personagens que a Bíblia apresenta, Salomão e Davi. Perceba uma coisa, no livro de Crônicas, o pecado de Davi com Batseba não é mencionado, né? Menciona outros erros de Davi, mas coisa muito simples, né? Não menciona erros graves. O foco que é dado a Salomão é concernente à construção do templo, né? Mas não se fala, por exemplo, dos grandes pecados de Salomão. Você está percebendo que não falou do pecado de Davi, não falou do pecado de Salomão. O Reino do Norte é completamente colocado de lado. A concentração da história do livro de Crônicas é o reino de Judá, né? Ele tem uma preocupação de fazer o seguinte, de colocar uma genealogia que vai de Adão, que pega a genealogia lá de Adão, né? A partir daí se tem uma discussão, que é geralmente feito um debate sobre Crônicas, aonde nós podemos encaixar o livro de Crônicas? Ele é história ou ele é um livro teológico, né? Há pessoas que se dividem, há quem diga que é só história, há quem diga que é só teológico. Eu ainda prefiro ir pelo convencional e dizer que é um livro que tem duas realidades inseparáveis. É um livro que é histórico, mas é um livro que é teológico. E claro, óbvio, é um livro que é inspirado por Deus. Todas as histórias que foram feitas ali em Crônica foram direcionadas por Deus. Mas observe que o autor ele tem a preocupação de afastar, né, as histórias mais agravantes, aquilo que pesa mais, aquilo que choca mais. Tem um evento no livro de Crônica que eu acho interessante. É quando fala sobre Manassés. Reis conta os pecados de Manassés, né, mas não diz que Manassés se converteu. O autor de Crônicas, ele tem a preocupação de dizer assim, Manassés, ele fez tudo isso, né? Mas Manassés, na verdade, ele se converte a Deus lá na frente, né? Veja que o objetivo é sacerdotal. O objetivo aqui é ensinar, é confortar. O objetivo é trazer esperança para o povo, é resgatar a memória do povo e dizer, aí acima de tudo, dizer ao povo que Deus ainda está com eles. Se você abrir sua Bíblia, o versículo é bem conhecido, né? Que é Crônicas, que é segundo livro de Crônicas, capítulo 7, né? E versículo 14. Eu acho que a maioria dos comentários bíblicos, e muitos livros mesmo comentam sobre esse versículo, mas ele é o versículo chave, que diz assim, se meu povo, segundo as Crônicas 7, 14, se meu povo se humilhar, se arrepender, se voltar dos seus maus caminhos, então eu vou perdoar, eu vou ouvir, eu vou sarar. Então, é tudo feito em cima disso aí, quer dizer, se você se humilha, Deus atende. Esse é o objetivo do livro de Crônica, livro sacerdotal. Eu coloquei uma coisa no slide que você leu comigo aí. Ele não é um livro biográfico, porque ele não vai traçar a história dos personagens de ponta a ponta. O que ele vai fazer, na verdade, ele é fazer um levantamento estatístico. Essa definição serve para a gente
é tão importante para a gente que fica fácil a gente entender porque no primeiro livro de Crônicas, o capítulo 21, e o segundo livro de Samuel, capítulo 24, ele é tão diferente. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Quero que você abra a sua Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21 e o versículo número 1. Vamos fazer uma comparação, né, para você perceber esse lado sacerdotal, esse lado de ensino, de esclarecer a população, aos seus primeiros leitores, né, de confortar, de perdoar, dizer que existe um Deus que perdoa. 2 Samuel, sim, outro, né, por gentileza, aí nos polos, outro lê 2 Samuel, capítulo 24 e o versículo número 1. Os textos são bem diferentes. Aí, com base nessas diferenças que nós estamos vendo aqui entre Reis e Crônicas, né, nós vamos entender porque esses dois textos têm personagens tão diferentes e não se constituem uma contradição em nenhum momento, né? É uma visão diferente do autor. Exemplo, está escrito aí, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Bem, quando você abre sua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi. Aí se faz aquela pergunta, olha, quem foi que incitou a Davi? Foi Satanás? Ou foi Deus? Quer dizer, por que os textos são tão diferentes? Samuel é mais antigo, o livro de Samuel é mais antigo. O livro de Samuel é bem claro. O livro de Samuel atribui tudo a Deus. Em outras palavras, o livro de Samuel é geral, ele atribui tudo a Deus. Mas o livro de Crônicas não. Crônica quer explicar, quer detalhar, quer dizer não. Deus permitiu, o que Crônica diz na verdade, Deus permitiu que Satanás incentivasse a Davi para que Davi fizesse um recenseamento do povo. E ao longo de toda a história você vai perceber duas coisas. Deus queria castigar Judá e queria corrigir Davi. Enquanto Satanás pensava em destruir, Deus pensava em fazer duas correções. No caso, castigava Judá e corrigia Davi. É por isso que o autor de Crônicas ele lança esse olhar mais específico e começa a dizer: foi Satanás que fez isso. Deus não é a causa principal da derrota de vocês. O que causou a derrota de vocês, na verdade, foi o pecado. Vocês pecaram, então Deus julgou vocês de acordo com o pecado. Ok? Vamos mais adiante, né? Vamos lá para o propósito. Você está vendo aí o propósito dos dois livros de Crônicas. Primeiro propósito. O objetivo de Crônica é encorajar, mais do que castigar. Estimular a lealdade, mais do que incidir culpa. Os grandes pecados de Davi e Salomão, como nós já havíamos falado, nem sequer são mencionados. Deixa eu só voltar um pouquinho. Pronto. Encorajar, mais do que castigar. Estimular a lealdade, mais do que indiciar culpa. Os grandes pecados de Davi e Salomão não são sequer mencionados. Eu queria só adiantar que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza. Em segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 7 e o versículo de número 8. Segundo livro de Reis, 7 e 8. Encorajar e incentivar. Não mostrar simplesmente castigo. Aí está a diferença que você vai perceber entre a história de Manassés, que é relatada no livro de Reis, e entre a história de Manassés, que é relatada no livro de Crônicas. Os relatos são diferentes. Eu entendo que o autor do livro de Reis se utilizou simplesmente de 3 fontes, porque é isso que a Bíblia Sagrada me dá respaldo.
Dizer três fontes. Aí quando ele fala de Manassés, ele inclui Manassés naquela lista aqui. Todos os que passaram fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele não narra de jeito nenhum que Manassés se converteu. Crônica vai dizer, ele se converteu. Usa uma fonte diz, ele se converteu já no finalzinho da vida. E existe uma preocupação para dizer que ele se converteu, porque, meu querido irmão, a Bíblia diz o seguinte, que Manassés foi um rei que se levantou em Judá, que teve a preocupação de fazer tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele levou os filhos dele, levou filhos na verdade, fez seus filhos passarem pelo vale do filho de Inom. Ora, o vale dos filhos de Inom, na época de Jesus, era um grande lixão, né? Que no Novo Testamento, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, recebeu o nome de Geena, mas no Antigo Testamento ainda era um lixão, fazia a divisa, na verdade, entre Judá, na divisa entre Judá e na divisa entre Benjamim, estava lá o vale dos filhos de Inom, que naquela época já era um lixão, né? A arqueologia já mostra que se encontrou muitos cadáveres ali, muito resto, né? Cadáveres não, muitos restos de mortais que foram usados para sacrifícios humanos ali no Vale do Filho de Inom. E eu acho interessante, me permita aqui só abrir um parêntese, quando se estuda o texto em hebraico mais aproximado, você se aproxima mais do texto, né, original, é curioso que quando a gente lê toda a história de Manassés no livro de Crônicas, na língua original, na língua hebraica, o texto passa para a gente a ideia de que Manassés procurou saber o que Deus não gostava. Isso é muito forte. O que é que Deus não gostava? O que é que Deus rejeitava? Para eu fazer aquilo que ele rejeita. Essa é uma das explicações porque é levado os filhos para o vale dos filhos de Inom. Quer dizer, um homem totalmente reprovável. E Crônicas tem a preocupação de mostrar isso. A pergunta? Tá. Uma pergunta assim, do Paulo Ribeirão, ok, do aluno Mesaque. Oi, irmãos, a paz do Senhor, irmão Mesaque, e aos irmãos aí em Ribeirão. Deus abençoe vocês. Jesus ignora quando disse Davi, pois lhe chama Senhor, como é seu filho. Mateus capítulo 22, versículo 45. Ah, se Jesus ignora Davi. Não. Jesus não ignora Davi de jeito nenhum. Porque se Jesus ignorasse, nesse caso já estaria sendo contra todo o Antigo Testamento. Em nenhum momento, não. Jesus deu uma pergunta, vou dizer assim, uma resposta retórica, né? Em língua grega isso fica bem mais visível, mas não entenda como sendo uma rejeição. Em Novo Testamento fica até mais fácil para a gente conversar melhor, né? Porque eu não quero entrar na disciplina que é do outro professor, mas deixa eu só adiantar você aqui. Em grego em grego não passa essa ideia de rejeição, de jeito nenhum, viu? Em grego não passa isso, né? Talvez as nossas versões em língua portuguesa possa até dar a entender, mas em grego não passa. Jesus não rejeitou em nenhum momento, ok? Tem mais alguém? Ok, resolvido. Sim, voltando ao caso do vale do vale de Inom, observe que Manassés faz isso. Sim, e passar os filhos pelo fogo. Eu acho que você está lembrado da nossa primeira aula aqui, que eu falei de Moloque. Um dos centros de culto era justamente, a Moloque era justamente no Vale dos Filhos de Inom. Moloque estava ali. E quando estava fazendo uma pesquisa mais apurada sobre os Vales dos Filhos de Inom e por que Moloque foi colocado ali, depois foi chamado de lixão, funcionava o seguinte: entre Judá, entre Benjamim, está lá o Vale dos Filhos de Inom. Na verdade é um precipício, né? E os sacerdotes batiam os tambores, a criança estava nos braços de Moloque, geralmente era criança recém-nascida, e a criança gritava porque era colocada a fogo, mas os tambores estavam posicionados de uma maneira impressionante. Quando se estuda arqueologia bíblica, estavam posicionados de uma maneira que quando o som aumentava pela batida dos tambores, o próprio vale em si
fazia um eco de uma maneira que abafava o choro da criança. Manassés, o rei, simplesmente fez isso, né? Em detalhes, ele fez isso. E eu já disse aqui a vocês, olhando o texto mais de perto, o texto original, a gente consegue observar, o texto deixa transparecer para a gente que aquilo que Deus não agradava é como se ele tivesse procurado. O que é que Deus não gosta? Deus não gosta disso, eu vou fazer. Deus não gosta disso, eu vou fazer. E depois o próprio Deus perdoar essa pessoa. Aqui, irmão, só se aceita pela fé. É Deus que perdoa. Ele se humilhou, ele se converteu, ele se arrependeu, aí Deus simplesmente perdoou e Deus simplesmente o aceitou. Isso está registrado, você pode abrir sua Bíblia, está registrado lá em Crônicas. Deixa eu só adiantar um slide aqui, para trazer a referência. Pronto, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, começando do versículo 12 até o versículo número 14, que diz que ele se humilhou e que Deus simplesmente perdoou. Você está percebendo a intenção do autor, né? O autor quer dizer, Deus perdoa independente do pecado que a pessoa cometa, desde que o indivíduo se converta, né? Já que esse livro foi escrito em 430, o povo está saindo, ele resiste a história que é para dizer, vá para frente, tem jeito. Deixa eu só voltar, que daqui a pouco eu quero falar dos grandes temas, né? Pronto, falamos do objetivo de encorajar, estimular a lealdade, né? Mais do que incidir culpas, e os pecados, como nós já comentamos aqui, não foram nem sequer mencionados. Vamos lá para o esboço, vamos lá voltar para a nossa tela. Você pode achar diferença, né, com o esboço que tem aí na sua Bíblia, né? Mas veja que nós juntamos o primeiro livro e o segundo livro e fizemos um esboço geral, né? Genealogias diversas, a história do rei Davi, que é contada, primeiro livro de capítulo 10 a 29, a história do rei Salomão, também sem sem aquelas histórias tão negativas, na verdade. A história dos reis de Judá, primeira crônica, capítulo 10, versículo 12. Vamos para os temas principais. Aqui, terminou, né? 1, 2, 3, 4. 4 pontos do nosso esboço. Sim? 4 pontos do nosso esboço. Vamos agora para os temas principais narrados no livro de Crônicas. O que é que aflora, né, desse tema? Meu irmão, não sei se você já está conseguindo captar a ideia do autor, né? Lembre disso, encorajamento, incentivar a fidelidade. Nós vamos passar agora para os grandes temas, e o primeiro tema, na verdade, é adoração. Vamos para o nosso slide, vamos ler um pouco, daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Temas principais. Primeiro, adoração. A adoração a Javé, você está vendo aí o nome Javé, mas é Jeová, né? O Javé, na verdade, é uma pronúncia mais aproximada, né? A adoração a Javé era parte ideal, teocrático, do cronista para Jerusalém pós-exílica. Os registros da adoração dos hebreus em Crônicas são úteis como resumo da adoração no Antigo Testamento de uma maneira geral. Bem, vamos conversar um pouco sobre isso aqui. A adoração, ela é bem... Tem pergunta? Tem sim. Pronto. Vamos responder a pergunta, a gente volta para a adoração para conversar um pouco. É do Paulo Uricuri, não tem o nome do aluno. Certo. Professor, no Antigo Testamento fala de teofania, que é a aparição de Deus em forma de anjo. Certo. E a cristofania, que é a aparição de Cristo em forma de anjo. Certo. Como distinguir uma da outra?
É Oricuri, isso? Oricuri. Oricuri, meus irmãos de Oricuri, a paz do Senhor a vocês aí do Polo. Deus abençoe pela participação. Pergunta bem interessante. Primeiro me entenda, que eu vou dizer. Teologia do Antigo Testamento trabalha bem essa questão. Vou dar uma resposta em termos gerais, viu? Em termos gerais. Porque a teologia do Antigo Testamento é outra disciplina, aí trabalha isso assim, mais bem especificamente. Teofania, cristofonia, né? Qual é a diferença que existe entre os dois? Olha, a diferença, na verdade, é mínima. A diferença, na verdade, é uma linha muito tênue que existe entre os dois. Mas só para não entrar no assunto do outro professor, a diferença se faz pela palavra. Aquela aparição teofônica ou cristofônica, o que ele falar é que vai dizer se é Jesus ou se é Deus. Dá um exemplo. É o caso do livro de Juízes, por exemplo, quando Manoá vê o anjo, né, e se pergunta, né, qual é o teu nome? Disse, maravilhoso. Aí eu posso entender que seja Jesus ali. Mas o que vai dizer, na verdade, a diferença do que é teofonia, do que é cristofonia, vai ser pelo diálogo estabelecido desse personagem que está se apresentando, na verdade. Lembre do caso de Manoá, né? Do evento de Manoá, que é narrado no livro de Juízes, onde se pergunta, qual o teu nome? Ele disse, meu nome é maravilhoso. Eu posso dizer que era uma maneira de Cristo se apresentar ali. Ok? Mais alguém? Tem mais uma do Paulo Palmares, do aluno Ismael. Nós não encontramos nenhuma versão que possa nos garantir que foi Esdras que escreveu o livro de 2 Crônicas, no capítulo, versículo 22, 2, e Esdras, capítulo 1, versículo 1. É irmão Ismael de Palmares, não é isso? Palmares. Palmares. Meus irmãos, paz do Senhor a vocês aí de Palmares. Deixa eu só mandar um aviso. Me deu um feedback positivo. Eu mandei, parece pelo chat, terça-feira passada, eu mandei livros. Eu mandei alguns livros em PDF. Aí, se vocês receberam, dá aqui para Luciana. Ele postou aqui, logo depois dessa pergunta, ele está perguntando, no caso, eu posso dar um título ao rei de 2 Crônicas? Dá um título ao livro, eu quero entender. Capítulo e versículo 12 e 13, Manassés, em rei arrependido. Ah, certo, se você pode dar um título, né, ao rei, a Manassés, né, a um rei arrependido. Olha, homilética é bom trabalhar com esse tema em homilética, né, na verdade. Ismael diz que recebeu o livro. Amém, Deus abençoe o senhor, irmão Ismael. Deus abençoe o senhor e os irmãos aí em Palmares, viu? No caso a primeira pergunta, né, na verdade, no caso de Esdras, o embasamento bíblico que nós temos são esses, né? São esses. As versões que nós temos, na verdade, em língua portuguesa, é o que dá pra gente, assim, uma certeza, vou dizer assim, entre aspas, que Esdras foi realmente o escritor desse livro. Mas lembre, isso não está livre de nenhum tipo de objeção, na verdade. Okay? Tem mais alguma coisa dele, né? Eu não sei. Não, ele botou. A segunda foi se pode dar o título. Sim, se pode dar o título, na verdade, desculpe, passou pela mente. Se pode dar um título, olhe, para um bom pregador, né? Eu acredito, como eu creio que vocês são, vocês podem dar um título, né? O rei arrependido, eu não vejo dificuldade, não. O rei que se arrependeu, na verdade, não é arrependido não, né? O rei que se arrependeu. Eu não vejo dificuldade em atribuir esse título a ele, não. Agora lembre-se que Manassés foi terrível, né? Talvez um dos piores reis que passou ali em Judá, faz coisas horríveis, mas o autor de Crônicas quer dizer, independente do que ele fez, Deus perdoa. É a mesma coisa, por exemplo, do povo de Israel. O que o povo de Israel fez de pecado para aborrecer, entre aspas, Deus, é uma coisa inimaginável. Mas mesmo esse povo que pecou tanto, que errou tanto, que falhou tanto, o autor de Crônicas está dizendo de forma bem clara, olha, vocês, pela misericórdia deles, estão sendo repatriados à terra original de vocês.
Quer dizer, se Deus perdoou Manassés, por que não pode perdoar vocês, uma nação inteira que tanto errou? Só basta se você se humilhar, né? Orar e buscar a Deus se converter, então Deus escuta as suas orações e sara a sua terra. Interessante que, deixa eu abrir com vocês, eu posso me esquecer aqui e vocês me ajudem para me lembrar. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem conhecido de vocês, é o versículo 15, que diz assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Os eventos, as exigências que são feitas no versículo 4, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter o seu mais caminho, e eu ouvir, tudo é para ser feito dentro da casa de Deus. Meus olhos, meus ouvidos estão atentos para cá, para essa casa aqui, esta casa, este ambiente, este local aqui. Então, a adoração, o que é que Crônica está passando para a gente? A gente vai responder a sua perguntinha. O que é que Crônica está passando para a gente? Que a adoração não é algo que está vinculado ao estar na casa de Deus e a presença dele ali. Ok. Já Carlos Antônio diz que não recebeu o livro. Recebeu o livro? Não sei se o senhor tem como ver. Eu mandei hoje de manhã 2. Terça-feira foi. Ontem eu mandei 3. Eu acho que hoje de manhã eu mandei 2. Aí, se não recebeu, não tem problema. A gente se encontra novamente no chat, se Deus assim permitir. Viu? Alguns outros polos, irmão. Eu estou falando aqui a questão de livros. No chat, geralmente os alunos vêm. A gente está tendo um debate muito bom no chat. Graças a Deus. Estou muito contente em contribuir, participar com vocês da construção desse conhecimento, né? Eu estou construindo conhecimento com vocês, junto. E assim, como a gente tem muitos livros em PDF, aí geralmente eu me disponho, mandando e-mail, mando 2 ou 3 livros em PDF, viu? Aí se alguém quiser, chega no chat e apareça ali no chat e vamos conversar, né? Um pouquinho sobre Bíblia, aquilo que eu puder responder, e se eu souber responder, a gente responde, em nome de Jesus, e a gente pode participar também, mandando algum material para você também. O chat é de 9h30 às 10h30, toda terça-feira, se Deus se permitir. Ok. Pronto, a adoração é o tema, um dos temas principais do livro de Crônica, né? A adoração. Veja que o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, quando se fala justamente sobre a inauguração do templo, é uma coisa incrível. O autor foca mesmo a questão da adoração. E é interessante que a coisa é tão bem feita por Deus, orientou tantos escritores, que o escritor lhe vai dizer o seguinte: olha, as pedras do templo, elas vinham cortadas. Na verdade, é como se o templo fosse montado. Aí diz assim: não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de instrumento. É de uma maneira que eu posso dizer a vocês que uma grande obra foi feita em silêncio. É isso que o autor de Crônica quer passar para os seus primeiros leitores. O templo, com aquela grandiosidade toda, com tanta festa, que a glória de Deus baixou ali, de forma que os sacerdotes não podiam se conter sem pé. Toda essa obra foi feita sem barulho de martelo, sem barulho de instrumento nenhum. Quer dizer, foi feita uma grande obra em silêncio. E a adoração vai do povo para Deus. É um tema principal. Outro tema, misericórdia, é o tema, o segundo. Vamos voltar lá para... Sim, vamos aqui na nossa tela, vamos ler. Em primeiro lugar, a ênfase no arrependimento em Crônica revela que o compilador, né, ou o escritor, conhecia a misericórdia de Javé, ou melhor, Jeová, Deus Jeová dos Exércitos, e sua capacidade grandiosa de deixar a ira. Aí eu quero que você leia aí comigo, aí você que está aí no polo, segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo número 4. Aí eu quero acompanhar vocês. Eu estou remetendo ao texto bíblico para a gente ter uma fundamentação bíblica. O autor, ele conhecia perfeitamente que Deus perdoava, né? Capítulo 15, né? Capítulo 15 e o versículo 4 diz assim: mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor, Deus de Israel, e o buscava
o achava. A expressão em hebraico para achar é S-H-A-A-L, Shaul, que significa o achava, ia atrás dele. Aí quando Israel buscava a Deus de coração, independente do que Israel fez, aí Deus estava no céu, perdoava e aceitava seu povo novamente. Então, o autor de Crônica quer dizer, ele é misericordioso. Vocês estão voltando do cativeiro porque ele é misericordioso, né? Lembre-se, nossos marcos de referência é 430, o livro foi escrito após o cativeiro ou durante que o povo estava sendo repatriado para a sua respectiva terra. Então, arrependimento. Aí você viu também comigo, segundo as Crônicas, capítulo 33, versículo 12 até o versículo 14, que fala, na verdade, sobre a história de Manassés, que Manassés se arrependeu. Caso de reis que não dá, eu não vou dizer que ele não dá prioridade. Como ele se utilizou somente 3 fontes, possivelmente ele não teve acesso a esse conhecimento, ao ponto de ele dizer que todos os reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Misericórdia é o segundo tema presente. Vamos para o terceiro tema, né? O terceiro, o perigo da prosperidade. Vamos ler junto. Não se esqueça, nós já falamos sobre o primeiro tema, o segundo que é sobre misericórdia e o terceiro que é o perigo da prosperidade. Os livros de Crônica enfatizam o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade ou poder. Observa-se tal coisa no declínio de Roboão, segundo as Crônicas, capítulo 12, versículo 1, de Asa, capítulo 16, versículo 1 e 2, de Josafá, capítulo 18, versículo 1, Jeorão, capítulo 21, versículo 3 e 4, Amazias, Uzias, Ezequias. Prosperidade e poder são bênçãos divinas, mas há o perigo de os alcançados por elas se afastarem de Deus. Veja os personagens que nós comentamos aqui, selecionamos: Roboão 1, Asa 2, Josafá 3, Amazias 4, Uzias 5, Jeroão 6 e Ezequias 7. Ora, a maneira como o autor ele narra a história, veja que ele está olhando por uma perspectiva diferente da perspectiva de reis, né? Reis quer dizer que o povo pecou, que o resultado do cativeiro da Síria, o resultado do cativeiro de Judá, é justamente porque esse povo pecou, errou, e Deus está tratando de acordo com as ações de cada um. Na verdade, é consequência dos atos. Mas Crônica ele quer mostrar isso. Crônica ele quer mostrar já o outro aspecto. Que tiveram reis, feito o rei Josafá, se você abrir sua Bíblia no capítulo 18 e o versículo 1 do livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, é interessante que quando Josafá, a Bíblia diz assim, Josafá enriqueceu em poder. Josafá é um rei que consegue se notabilizar por duas coisas, né? Sem entrar em muito detalhe da história dele. Tem 2 contingentes, ou melhor, 2 efetivos de homens, um em Judá e o outro efetivo de homens em Benjamim. De uma maneira que, se você somar os 2 efetivos militares de Josafá, dá aproximadamente 1 milhão de pessoas. Impressionante. Não teve rei em Israel com efetivos militares tão bem posicionado e tão bem armado como foi na época de Josafá. A prosperidade foi tão grande no período de Josafá que, assim, é como se a nação de Israel ela vivesse um dos seus momentos ouro da vida. Ele coloca juízes, né? Ele é um rei bom, mas quando a prosperidade realmente vem, percebe-se uma coisa. O autor de Crônicas diz o seguinte: olha, ele faz uma espécie de aliança com Acabe. É interessante. O texto do livro de Josafá começa a dizer o seguinte, na verdade, a história dele, diz lá atrás:
ele não se comunica com o rei do norte, mas quando a prosperidade vem, ele se comunica com ele se comunica com Acabe, rei de Israel. E é justamente a partir desse relacionamento, dessa amizade entre o do rei, que quase Josafá morre, né? E é aí que Acabe também morre, com uma história que vocês conhecem. Quer dizer, o que é que está se observando aqui? Veio a prosperidade, mas o mau uso dela pode levar a pessoa a consequências terríveis. Okay? Tem mais alguém para a gente continuar? Bom, voltar. O caso do rei Ezequias, capítulo 32, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 32, versículo 23, segundo as Crônicas. Quero só chamar a sua atenção aqui. Todos os versículos seguintes que nós estamos falando, fala a questão da prosperidade. É isso? 32 e versículo 23. Diz assim: E muito traziam presente a Jerusalém, ao Senhor, e as coisas preciosíssimas, Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Versículo 24. E naquele dia Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, ao qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. O autor é bem preciso: prosperidade, pecado. Ezequias foi um bom rei, mas o texto diz: exaltou-se seu coração. Meu irmão, o autor de Crônicas, ele fala de uma maneira sobre Ezequias, que ele diz assim: Deus deixou Ezequias sozinho, sem ninguém, para saber o que tinha no coração de Ezequias. Isso depois da prosperidade. Eu falei para você de Josafá, falei para você de Ezequias. O caso de Roboão, eu quero tocar nele agora. Porque foi que a nação se dividiu. Existe um rapaz que vem de uma família abastarda, rico, que chega ao poder. Quando chega ao poder, ele acha que não precisa dos mais velhos, só precisa dos mais jovens que estão perto dele. Então, o perigo da prosperidade, essa é a mensagem que Crônicas quer passar para os seus leitores. Então vamos dar só uma revisão. Vamos voltar lá no texto, vamos voltar lá para a tela. Pronto. Vamos voltar lá para a tela para deixar bem fixo, que eu vou precisar dessa argumentação que nós estamos utilizando aqui para conversar com os senhores sobre Esdras e Neemias na próxima aula. Tema principal, primeiro tema, adoração. Primeiro tema, adoração. Segundo tema, a misericórdia. Terceiro tema, perigo da prosperidade. Agora, o Espírito Santo no livro de Crônicas. Há duas referências claras ao Espírito Santo. A primeira está capítulo 12, versículo 18, no primeiro livro, em que o Espírito, entre aspas, está dizendo: o Espírito entrou em Amazias, no Espírito está entre aspas aí, porque é o Espírito Santo, entrou em Amazias e o capacitou a fazer uma declaração inspirada. E a segunda, capítulo 28, versículo 12, a qual explica que por meio do ministério do Espírito, os planos do templo foram revelados a Davi. Acho que já deu para você perceber, né? 28 e verso 12 do livro de Crônicas. Através do ministério do Espírito Santo, o plano do templo foi revelado
Eu estou falando do plano do templo porque o plano do templo, não estou me limitando somente ao aspecto do santo lugar, santo dos santos, e o lado externo, não. Quer dizer, o plano de uma forma geral, quer dizer, o ministério do Espírito Santo estava ali presente, guiando e arquitetando tudo. É interessante que Crônicas dá essa ênfase sobre o Espírito Santo. Olha, quando nós estivermos, se Deus assim permitir, em teologia do Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa sobre a ação do Espírito Santo. Tem autor que fala pouco sobre isso, né? Autores bíblicos. Claro, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre ou com, mas não estava dentro. É diferente. No Novo Testamento o Espírito Santo está no crente, quer dizer, está na igreja, está no interior da pessoa. Mas no Antigo Testamento veio sobre, está com, mas não dentro. Mas existem casos específicos na Bíblia que diz assim, o Espírito Santo veio sobre, ele capacitou, quer dizer, para mostrar que o Espírito Santo é presente no Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. E o escritor de Crônicas, ele tem essa preocupação de informar. O Espírito Santo capacitou um para falar, o Espírito Santo capacitou outro para mostrar todo o plano e toda a dimensão do templo. Ok? Eu só quero dar uma chamadinha, lembrar aos monitores que a chamada será aberta agora às 13h10. Às 13h10 a chamada será aberta, ok? Ok. Vamos lá para a nossa tela. Nós vimos aqui no primeiro livro, vamos ver agora no segundo, né? Há 3 referências claras ao Espírito no segundo livro de Crônicas. Você está vendo aí na sua tela. É indicado aparece, né? Indicado ou identificado como sendo o Espírito de Deus. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 24, versículo 20. E com o nome de o Espírito do Senhor, está bem explícito, né? Bem expresso, capítulo 20, versículo 15. Nessas referências, o Espírito Santo inspirou ativamente a Azarias, capítulo 15, versículo 1, a Jaziel, capítulo 20, versículo 14, e a Zacarias, capítulo 24, versículo 20, para que falassem da parte de Deus, além dessas referências, muito vem a presença do Espírito Santo na dedicação do templo. Aí tem capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Bem, aí nós chegamos a mostrar para você a ênfase que o autor está falando. 2 referências no primeiro livro e 3 referências no segundo livro. Já diferentemente do que se fala, por exemplo, lá em Samuel, lá em Reis, né? E em livros anteriores. E em Juízes se faz referência assim, mas não com essa ênfase que o Espírito Santo capacitou, o Espírito Santo planejou, o Espírito Santo esteve ali ativamente na presença desses homens, né? Bem, falamos sobre o Espírito Santo. Agora, outro tema muito interessante que apresenta-se nos livros: as causas do cativeiro, no livro de Crônicas. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler junto hoje, 2ª Crônica, capítulo 36, versículo 17 até o versículo de número 21. Vou localizar, já está aqui comigo. O povo tinha faltado com o cumprimento da lei do sábado da terra, que proíbe a plantação no 7º ano. Aí tem lá Levítico, você pode conferir aí na sua Bíblia, Levítico capítulo 25, versículo 2 até o versículo número 7. Bom, vamos ver qual é a ênfase que o autor de Crônicas está dando para a gente. No livro de Reis, vai ser deixado de forma bem clara: o povo pecou, o povo errou, maltratou os profetas,
fica mais, é mais contundente, né? Reis é mais forte. Crônica traz um detalhe que só tem aqui mesmo nele. Capítulo 36, versículos 17 e 21. Crônica diz: isto aconteceu porque a terra não descansou dos seus sábados. Está percebendo o que eu disse a vocês logo no início da nossa aula? Que o caráter desse livro, né? O caráter mais forte é aquele caráter sacerdotal, é o caráter de ensino. Detalhes incríveis. Vamos ler capítulo 36, versículo 17, diz assim: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos Deus nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Versículo 19: e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pésia. Versículo 21, versículo chave, né? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Meu querido irmão, está percebendo o sacerdote aqui falando, né? Eu estou falando sacerdote entre aspas, né? Tô falando de Esdras, estou falando de uma questão sacerdotal, né? Que é um caráter sacerdotal que tem um livro. Me permita, né, humildemente dizer assim: você está vendo o sacerdote falando aqui. Percebeu uma coisa, que o reino do sul, Judá e Benjamim, eles têm aproximadamente, ele sobreviveu por 360 anos, aproximadamente, é o tempo, né? Você vai encontrar autores que falam de 390, mas deixa eu ficar com 360 anos. Só teve uma dinastia, que é o melhor, uma família que reinou durante todo esse trono. Aparece rei bom, temente a Deus. Aparece rei mau e desobediente ao Senhor. Aparece. Não é como o rei do norte, que todos foram reprovados, com exceção de Manassés. Todos foram reprovados, no caso aqui de Judá, com exceção de Manassés, no caso de Judá, que fez o que era mal, e pior do que os outros, na verdade, até pior do que outros que fizeram no reino do norte. Bem, mas aqueles que foram chamados reis bons, que adorou a Deus, feito Josafá, que Deus deu vitória a Josafá, feito Ezequias, que Deus engrandeceu, né? Reis que passaram, que fizeram com que a lei do Senhor fosse lida. Percebam uma coisa quando a gente vai nas entrelinhas do texto mesmo. Em Judá, na proporção que ia se adorando a Deus, mas os ídolos falsos não foram deixados. E quando acontecia abandonar os ídolos falsos, Baal, Astarote, Moloque, essas divindades sempre foram presentes, ou em segundo plano na história, se não em primeiro plano, mas sempre foram presentes. Mas se o povo abandonava Baal, existia uma coisa que o povo não fazia, mesmo na época do rei bom e temente a Deus. O que? Os sábados anuais. A cada 7 anos a terra tinha que descansar. Eu estou falando dessa questão do sábado, isso não dá apoio à doutrina adventista, não, me entenda, de jeito nenhum. Isso é uma relação entre Deus e entre Israel. O sinal que ficou do pacto foi justamente o sábado, e Deus exigiu isso de Israel. A terra vai descansar. Quando a terra vai descansar, vai repousar, não se trabalha naquele dia, ou melhor, naquele ano. E outra coisa, quem tem escravo, liberte. Quem tem dívida, que essa dívida tem que ser perdoada. O que é que estava fazendo? O rei é bom, porém o rei é bom, está se adorando a Deus.
o outro lado da história é que adora, mas certos mandamentos não se faz, né? Está percebendo que existe um certo legalismo nisso aqui. Algumas coisas a gente faz, outra coisa a gente não faz não. Aí o sacerdote, entre aspas, mencionando aqui, o escritor do livro de Crônicas, vai dizer, o cativeiro só durou 70 anos porque esse foi o tempo necessário para que a terra se aguardasse seus sábados. Quer dizer, Deus estava contando, é como se ele estivesse dizendo, Deus está do céu vendo, diz, vocês estão me adorando, mas tem coisa que vocês não fazem, tem um mandamento que vocês não estão fazendo. Ora, e quem estava endividado não podia, quem contraiu dívida não estava sendo perdoado, e quem tinha escravo, os escravos não estavam sendo libertados. Tem alguém? Tem um pequeno trecho Pronto, da Bíblia, do Paulo Palmares, do aluno Ismael, professor no 2º Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Deixará. Ok, meu irmão, muito obrigado pelo comentário. Isso só reforça mais ainda a presença real do Espírito Santo em Crônicas. O autor é bem claro, o Espírito Santo está ali. Só para a gente, daqui a pouco a gente está terminando, eu quero só trazer esse detalhe desse escritor. A terra precisava descansar e vocês não deixaram a terra descansar. E o importante nessa terra descansar, cadê o perdão que vocês não deram? É isso. Aí quando Jeremias profetiza, diz 70 anos. Jeremias profetizou, mas não disse. Não explicou as questões, né? O motivo da questão do sábado. Aí apareceu um profeta dizendo, não vai ser 70 não, vai ser menos do que isso. Aí Deus repreende esse profeta velho e Jeremias disse, 70 anos. Nem mais, nem menos. Pronto. O povo foi levado cativo, né? Por causa dos seus pecados, das suas falhas. A Babilônia, ela tem uma característica, a característica da política da Babilônia é bem diferente do povo da Assíria. Enquanto a Assíria, ela pega os cativos dela, leva para sua terra natal e lá faz com que eles casem com mulheres da sua própria pátria, que é para perder a identidade, e os pobres que ficam, ele traz mulheres de outras nacionalidades, que é para o povo perder a sua identidade nacional, porque ali vão casar e ter filhos. Já os babilônicos, eles simplesmente repatriavam o povo e mudavam o nome. E depois, quando regressavam do cativeiro, eles regressavam também com nomes babilônicos. E se devolvia alguma coisa a eles, né? Se devolvia. Quando vem justamente do cativeiro babilônico, dentro dos 70 anos, quando os 70 anos se cumprem, então eles vêm, a grande maioria vem, porém uma grande parte fica justamente na Babilônia. Por quê? Porque o cativeiro babilônico, entendam, irmão, a gente fala de cativeiro, né? Nós vamos ver isso em Esdras e Neemias, como nós estudarmos, parece que está todo mundo sofrendo, né? 70 anos deu tempo para o pessoal construir muita coisa lá na Babilônia. Só vieram do cativeiro aqueles que Deus realmente tocou no coração. Porque quem já tinha se estabelecido e se misturado com a Babilônia, não voltou. De jeito nenhum. Vamos lá para a nossa tela para a gente concluir a nossa leitura, né? E daqui a pouquinho nós estamos terminando. Opa. 70 anos. O povo tinha faltado com o cumprimento da lei do sábado da terra, que proíbe a plantação no 7º ano. Levítico capítulo 25, versículo 2 a 7. 490 anos desde o princípio da história, registrado em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Os 70 anos seriam aplicáveis ao período entre a primeira leva de cativos até a ordem de restaurar os judeus à terra.
ou ao período entre a destruição do templo e a sua completa destruição. Então, meu querido irmão, está aí a explicação única e singular do livro de Crônicas sobre o cativeiro. Ok? Assim, nós estamos já concluindo essa questão de Crônicas. Próxima aula, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar livros de Esdras e o livro de Neemias. Já no livro de Esdras e no livro de Neemias, vamos falar de 3 levas, né? Que é quando o povo regressa justamente do cativeiro babilônico. Nós vamos ver como Deus agiu realmente ali com seu povo, na verdade. Há alguma pergunta? Não? Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, próxima aula nós estaremos juntos, se Deus assim permitir. Deus assim permitir. Tem algum aviso para o pessoal? Não? Deus assim permitir, na próxima aula nós estaremos juntos falando sobre Esdras e falando sobre Neemias. Lembre-se de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui vai ser usado lá na frente em teologia do Antigo Testamento. Nós vamos precisar de toda essa argumentação presente aqui. Nós vimos as diferenças principais que existem no livro, o propósito que esse autor teve em narrar e por que ele omite. Os comentários que os senhores vão ler vão perceber claramente isso. Por que se omite essas histórias? Se omitiu a história dos pecados, que era justamente para encorajar o povo e dizer justamente ao povo que Deus estava restaurando o seu povo e recebia ele novamente. Deus ajude, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até a próxima. Amém. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com a segunda aula. E a chamada ficará aberta por 40 minutos. Amém.